Muito bem, 18 horas e 9 minutos, espaço aberto para as notícias do ABC. E quem traz todas as novidades, inclusive um entrevistado especial, agora na tela do download, direto de Mauá, é o Marcelo Ferreira. Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, à segunda edição do download da notícia desta quinta-feira. Boa tarde, Marcelo, e me diga quem é o nosso convidado especial. Muito boa tarde, Gil Latoreira, direto do Estúdio 3 da Guardiã. Aqui em Mauá, a pergunta, está caindo o mundo aqui, daí a pergunta, como chegamos à edição Imagem em São Paulo? Eu estou no interior de São Paulo, te ouço claramente e vejo muito bem a imagem também, portanto, estamos bem conectados. Que maravilha, Gil. E se o Estúdio 1 é verde, o Estúdio 2 é cinza, o 3, certamente o Gil vai brincar que parece aqui a bandeira do Esporte Clube Bahia ou mesmo do Fortaleza. Mas nós estamos no Estúdio 3 aqui com o nosso convidado, sim, Gil, que muito gentilmente nos atendeu. Está caindo o mundo ali fora, Mauá chove bastante, mas eu estou aqui com o Josué Arruda, digníssimo presidente da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mauá. E o José Arruda nos concede essa honra de estar aqui no download do DM2 com o Gil Latoreira e para falar exatamente sobre as perspectivas, os números, Gil, do comércio de Mauá em 2025 e a perspectiva para 2026. José, muito obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, Gil, uma grande honra poder estar falando aqui com o Marcelo, Gil, a Guardiã da Notícia. Esse jornalismo aí que acompanha a cidade, acompanha a nossa região. Para mim é muito importante estar aqui e a CDL está sempre à disposição do comerciante, do empresário, do industrial da cidade. Estamos aqui para contribuir aí com esse importante veículo jornalístico aqui da nossa região. José, 2025 foi positivo? Que tipo de número que você pode, de grosso modo, dizer que foi esse ano que terminou para nós aqui em Mauá? Olha, 2024, saindo da pandemia, foi um ano que nós já imaginávamos que seria um ano difícil. 2025, nós atravessamos 2025, não recuperamos ainda o patamar que nós tínhamos antes da pandemia. Ainda estamos colhendo, né, os frutos daquela pandemia terrível que nós tivemos, mas estamos crescendo, né? Os índices mostram crescimento acanhado aí, em torno de 3,5% ou 4%, relativo ao ano anterior. Mas nós temos os números, Marcelo, que nos preocupa um pouco, que é a questão da inadimplência, né? Nós estamos hoje com 44% da população brasileira inadimplente. Então, isso é um número que realmente ainda nos traz bastante preocupação e nós que temos que trabalhar muito ainda para voltarmos, né? A CDL ela é a mantenedora do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Então, os nossos números estão sempre baseados aí no consumo, né? E para nosso ver é o melhor número que nós podemos medir a economia do país. Então tá aí, Gil, pauta de economia aberta para você também. A pergunta de Josué Arruda, nosso presidente. Por participar aqui com a gente no ODN segunda edição. O senhor falou aí sobre o número de inadimplentes. Seria reflexo desse mês de dezembro? O pessoal recebe 13º, mas acaba extrapolando aí as compras de final de ano, né? Ou é alguma coisa que já vem se arrastando ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, o Brasil é movido a datas e eventos comerciais, né? A gente sai do Natal, vai para o Carnaval, depois vai para a Páscoa, Dia das Crianças, e assim vai completando a agenda do ano, né? E tem gente que acaba não se controlando, só que o número de inadimplentes realmente, não só regionalmente, mas no Brasil inteiro, é muito grande. Falávamos há pouco no começo do nosso editorial sobre a quebra do Banco Master e tudo que ele está ocasionando, e surgiu em um determinado momento as oportunidades de outros bancos digitais que aceitavam pessoas com nome sujo, sem nenhuma garantia, quer dizer, criando mais problema ainda, porque o sujeito acabava se endividando cada vez mais. Mas nesse caso específico aí da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mauá, esse assunto é recorrente agora, desse período do Natal para cá, ou ele já vem se arrastando? Não, já vem se arrastando, Gil, já há alguns anos, né? Desde a pandemia, 2021, 2022,
De lá para cá, o número de inadimplentes só vem crescendo. Infelizmente, a economia não tem acompanhado o volume de vendas e hoje nós não temos mais o crediário da loja, né? Todo o crediário, praticamente 90% do crediário, ele é feito pelos bancos e pelas fintechs. E esse crediário feito pelos bancos e pelas fintechs causou isso que você acabou de falar. Crédito para muita gente conseguiu crédito mesmo sem ter condições de pagar depois a sua dívida, e a inadimplência veio a caráter, né? Veio correndo, veio junto. Então nós hoje temos números aí que realmente trazem uma preocupação para nós. A economia em si só tem sido um pouco crescimento, nós vemos aí as taxas em torno de 15%, que até hoje o Banco Central, né, manteve aí a taxa Selic 15%. Então isso acaba trazendo sufoco para o sistema financeiro brasileiro e principalmente para o varejo, que depende muitíssimo, o varejo depende muito do dinheiro do consumidor. Então quando o consumidor se aperta, automaticamente o varejo também se aperta. Gil, eu acredito até que mais ou menos conduzindo aí para o término, segundo a sua determinação ou colocação, mas eu gostaria, Gil, com a sua permissão, de perguntar para o José Arruda. Ele toma assento, Gil, aqui em Mauá, não é à toa que ele está aqui do lado, né? Em vários órgãos importantes da cidade, como o Conselho Consultivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os Conselhos de Segurança, os conselhos da cidade, como uma figura importante. Nós temos visto o esforço dessa gestão, Josué, e você tem visto a segunda gestão do prefeito Marcelo, mas lá na Guardiã nós falamos sempre uma coisa, né, Gil? Nosso professor Gil e a Fabi também nos ensina o que tem que melhorar. Como é que tem que ficar? Eu sei que a pergunta é difícil, mas é para isso mesmo. O que tem que fazer, apesar dos esforços envidados aí pela gestão, a qual você tem acompanhado tão de perto, o que tem que fazer, nível macro, como é que pode melhorar a situação do lojista, do comerciante? A pergunta que vale 1 milhão, né, Gil? A pergunta realmente que é muito difícil. A minha concepção, eu, junto com o prefeito Marcelo Oliveira, secretários que nós temos, o secretário Augusto Paulo, o secretário Martins, o secretário que estão relacionados, que estão dentro daquilo que é a questão comercial, aquela questão empresarial, nós sempre falamos, a liberdade que o prefeito Marcelo nos dá é muito importante. E nós conseguimos desenvolver programas, projetos, buscar parcerias, especialmente as parcerias são fundamentais, e aí a parceria com a imprensa é fundamental para que nós possamos até difundir o que a prefeitura tem feito, o que as secretarias têm feito, a Guardiã da Notícia junto com a prefeitura de Mauá, através aí do Marcelo, através da Secretaria de Comunicação do nosso amigo Márcio, tem ajudado bastante. E o que nós temos feito, o que eu entendo, até mesmo como eu sou do ramo de contabilidade, então, como contador, o que nós imaginamos? Que o importante é a economia local, é o fortalecimento da economia local. Quando eu fortaleço a economia local, eu blindo a cidade, eu arrecado mais, arrecado melhor, e aí a cidade cresce. Então, nós temos hoje em torno aí de 15 mil CNPJs na cidade ativos, trabalhando. Nós temos mais de 23 mil CNPJs na cidade. E se for contar aqueles que não têm CNPJ, mas que são produtivos, nós temos mais de 30 mil pessoas, empresas, pequenos empresários na cidade. Então, nós temos uma economia muito, muito forte, pujante, e as secretarias de desenvolvimento, trabalho e renda e institucional têm feito um trabalho aí bastante forte na cidade para fortalecimento do comércio local, que, no meu ver, é a melhor forma de nós fazermos a cidade crescer. Então, aí, Gil, respostas complexas, mas completas também do Josué aqui, essa difícil pergunta de todos nós, né? E a nossa brincadeira aqui, Gil, Mauá está aos seus pés, ao seu término aí, direto dessa cidade tão bonita. Nunca aos meus pés, sempre acima de mim, por favor, é uma cidade maravilhosa. Só para encerrar, eu queria só fazer uma pergunta que me surgiu uma dúvida aqui.
Ô Josué, o Serasa, com apoio do Procon SP, eles costumam fazer aqueles feirões de acordos para tentar minimizar essa quantidade de inadimplentes, até para ajudar o cidadão aí na renegociação. Saiu até há pouco existe um projeto aí que o camarada pode decretar sua própria falência para poder dar uma acertada geral aí nas dívidas, tudo. Existem projetos aí promovidos pela prefeitura ou pela sua Câmara aí, dentro dos lojistas, para tentar ajudar esse devedor para que ele volte a ter crédito, para que ele possa voltar a consumir por meio de crediário no comércio local, porque a gente sabe que a força do comércio local é muito importante para o município. Com certeza, Gil. Feirões de negociações. Nós tivemos recentemente aqui na prefeitura, a prefeitura abriu negociação, ficou até dezembro, né? E houve um volume recorde de inadimplentes que voltaram, que acertaram, fizeram os acordos. Então isso é muito importante. O SPC Brasil, nós temos permanentemente a negociação, então, além dos feirões, nós também temos a nossa negociação. Todo aquele que quiser pagar, e melhor do que vender é receber, né? Então, a gente sempre prima muito por essa questão, olha, vamos abrir sempre essa questão de receber. Então, nós temos também um canal direto lá para o CDL, se quiser fazer o pagamento, quiser limpar o seu nome, só entrar em contato conosco, nós entramos em contato com a empresa que negativou o inadimplente, e aí nós buscamos a negociação sempre de uma forma com que a empresa receba e o cidadão consiga pagar. Ter o nome limpo, nós temos o SPC, né? Então ninguém quer ter o nome sujo, ter o nome do SPC. E cabe a nós, CDLs, comerciantes, empresários da cidade, buscar meios e mecanismos para que realmente a população, e nós temos uma população que gosta de pagar, né? Você falou do 13º, Gil, e pela primeira vez nós tivemos o 13º e ainda com o 13º nós temos 10% do volume de inadimplência. Aumentou a inadimplência 10%, mesmo com o pagamento do 13º. E outro número que também não é muito legal para nós é porque as mulheres são 51% dos inadimplentes. E a mulher, ela gosta muito de comprar, graças a Deus, né? A mulher gosta de comprar bastante, é o nosso principal cliente. Mas, infelizmente, ela está entrando aí nessa curva que ultrapassou os homens, né? Nessa questão de inadimplência. Isso, para nós, nós temos que buscar mecanismos, né? Junto com o poder público, junto com os bancos, junto com as fintechs e, principalmente, junto com o empresariado local, para tentar reverter essa situação. Então tá aí, Gil. José Arruda, presidente da CDL, será, com certeza, Gil, um habitué junto a nós aqui, porque tem segurança, tem saúde, tem inclusão, mas tem comércio, economia. Amanhã, grande dia. Josué também acompanha as notícias aqui. Ministro Padilha, pela manhã em Mauá, inauguração da carreta da tomografia, inauguração da Escola do Parlamento na Câmara. Entrevistamos hoje o presidente Juninho Getúlio com a Fabi. E amanhã é um dia grande para nós aqui, Gil. Então tá bom. Obrigado, Marcelo, pela sua participação de hoje. Marcelo Ferreira, nosso correspondente do ABC, jornalista que fala direto de Mauá. E muito obrigado, senhor Josué Arruda, presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mauá, pela entrevista, pelo prestígio e pela colaboração. Obrigado. Sucesso para o senhor Josué, na Câmara, que vocês consigam aí crescer cada vez mais e ajudar os lojistas de Mauá, porque esse comércio local é o que gera muita renda, empregos e prosperidade para a cidade. Obrigado, senhores. Amanhã estaremos de volta com o Marcelo aqui e Josué numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Gil. Estamos juntos.